Olá, pessoal. Meu nome é Sabrina dos Santos Arruda, sou professora de Biologia no município de Miracema, interior do estado do Rio de Janeiro. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, da Universidade Federal Fluminense, do campus Santo Antônio de Pádua. Venho apresentar a vocês o jogo Mitos e Verdades sobre o HPV, produto do meu projeto de pesquisa do mestrado em ensino, orientado pelo professor Jean Carlos Miranda, coordenador do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências Naturais da Universidade Federal Fluminense. Para este evento, trazemos o trabalho intitulado Mitos e Verdades sobre o HPV, uma abordagem sobre o papiloma vírus humano através do jogo didático. Inicialmente, trazemos aí alguns conceitos sobre jogos didáticos. O jogo é um recurso que facilita a discussão de temas relevantes e até mesmo sensíveis. Através do seu aspecto lúdico, o jogo desperta o interesse e contribui para a formação do adolescente. O jogo didático facilita a compreensão e a abordagem de um determinado conteúdo. Então, nessa perspectiva, o jogo se torna aí uma ferramenta potente para se trabalhar questões relacionadas ao papiloma vírus humano e à sexualidade na adolescência. O objetivo desse trabalho é desenvolver, aplicar e avaliar um jogo didático como recurso estratégico e diferenciado para auxiliar na divulgação de conhecimentos científicos relacionados ao HPV e a outros aspectos ligados à sexualidade na adolescência. O jogo Mitos e Verdades sobre HPV, ele foi adaptado seguindo as características do jogo certo ou errado da estrela. Esse jogo contém um tabuleiro, 70 cartas, 6 pinos, um dado e um manual de regras. Esse jogo aborda questões referentes à biologia do vírus, formas de transmissão, principais sintomas, formas e dicas de prevenção e análise de situações de risco. Então, temos aí o tabuleiro do jogo Mitos e Verdades sobre HPV. Esse tabuleiro contém 38 casas com 5 ícones diferentes que apresentam propostas diferenciadas de se abordar a temática, além das casas surpresas, que contêm instruções que vão direcionar o percurso do jogador pelo tabuleiro. Este jogo ele contém 70 cartas, e essas 70 cartas elas estão distribuídas em 5 grupos de cartas. Temos o primeiro grupo, que é o grupo das cartas Mito ou Verdade, né? Temos então um exemplo dessas cartas que corresponde ao grupo de cartas que visam desmitificar alguns aspectos relacionados ao HPV e à sexualidade na adolescência. Então, nesse tipo de carta, há uma afirmativa na qual o jogador deverá responder se a afirmação constitui num mito ou numa verdade. Seguimos, então, com o exemplo da carta teste, que corresponde ao grupo de cartas que testa o conhecimento dos jogadores sobre a temática. Nesse tipo de carta, tem-se uma pergunta na qual o jogador terá que escolher uma alternativa dentre as 4 opções A, B, C e D. Temos um outro grupo de cartas, que é o carta pergunta rápida, que corresponde a um grupo de cartas baseadas em perguntas simples e fáceis. Nesse tipo de carta, tem-se uma pergunta na qual o jogador deverá respondê-la de maneira clara e objetiva. Seguimos com mais um exemplo, que é a carta desafio, que corresponde ao grupo de cartas baseado na descrição de situações concretas vivenciadas aí por uma diversidade de indivíduos, no qual o jogador ele deverá analisar e relacionar com seus conhecimentos sobre o HPV e a sexualidade e responder à questão proposta. E por fim, temos aí
um exemplo da carta As Dicas de Prevenção, que corresponde aí ao grupo de cartas baseada em dicas simples que podem ajudar na prevenção contra o HPV. Neste tipo de carta, o jogador deverá apenas ouvir com atenção a dica proposta. Temos então aí a capa do manual de regras, ele foi elaborado por mim e pelo professor Jean, dentro do grupo de pesquisa em ensino de ciências naturais da Universidade Federal Fluminense. Esse manual ele contém as instruções do jogo, tanto para os jogadores quanto para os mediadores, para orientar na aplicação do jogo. Além disso, o manual contém orientações para cada ícone das casas presentes no tabuleiro. Dinâmica do jogo. Cada jogador escolhe a cor do seu pino e posiciona na casa início. A escolha da ordem dos participantes se dará pelo lançamento do dado, no qual o jogador que obtiver o maior número dará início à partida, seguida aí do jogador que estiver à sua esquerda. E aí segue a sequência dos jogadores no sentido horário. Em cada rodada, o jogador lança o dado e percorre o número de casas correspondentes. O mediador apanha a carta correspondente ao ícone da casa em que o jogador parou e lê a proposta da carta. O cronômetro, então, é acionado. O jogador deverá ficar atento às instruções estabelecidas na carta, responder à questão proposta e se movimentar pelo tabuleiro de acordo com as orientações do manual de regras. Vence o jogo o jogador que chegar primeiro à casa fim. Aplicação do jogo. Esta é a escola participante, é o CIEP 143, Escola Municipal Professor Álvaro Augusto da Fonseca Lontra, localizada no centro do município de Miracema, que atende aí alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Avaliação do jogo. Então, para avaliar o jogo, nós vamos utilizar aí o modelo ARC, proposto aí por John Keeley, para avaliar a motivação dos jogadores ao participarem do jogo em 4 categorias: atenção, relevância, confiança e satisfação. A avaliação será feita por meio de um questionário composto de 10 assertivas e uma questão aberta. Para cada categoria, foi elaborado de 2 a 3 assertivas que serão avaliadas pelos alunos através de uma escala numérica com valores que variam entre -2 a +2 para avaliar o grau de discordância e concordância para cada assertiva. Esse aí é o modelo do questionário, então a gente pode observar aí as 10 questões, as 10 assertivas distribuídas pelas 4 categorias: atenção, relevância, confiança e satisfação, e no final nós temos aí uma questão aberta, na qual o jogador deverá emitir uma opinião, crítica ou uma sugestão com vistas à melhoria do jogo. Devido ao contexto da pandemia da Covid-19, estamos aguardando aí o retorno das atividades presenciais da escola participante da pesquisa, que neste momento está desenvolvendo o ensino remoto para prosseguir com as etapas de aplicação e avaliação do jogo. Perspectivas: espera-se que o jogo contribua para a disseminação de informações sobre o papiloma vírus humano de forma dinâmica e eficiente, uma vez que o lúdico potencializa a construção e a consolidação do conhecimento acerca do vírus. Encerro aqui a apresentação e agradeço a atenção de todos e todas.